Oi, bom dia a todos, boa tarde. Estamos aqui. Meu nome é Verônica Sevilla. Apresento também ao meu companheiro Rodrigo Salas. Estamos aqui para conversar sobre a cidade de Cuenca, que é uma joia, patrimônio da humanidade do Equador. Primeiro vamos aclarar algumas coisinhas que temos que fazer. Vamos a ter mais ou menos uns 45 minutos de seminário e depois vamos fazer uma avaliação do que vocês pensam do seminário e também, depois, ao final, vão ter uma avaliação do que vocês aprenderam para poder ter a certificação como expertos na cidade de Cuenca. Então, vamos começar? Vamos começar. Bom dia, gente. A gente espera que vocês vão aproveitar deste seminário, este webinar na cidade de Cuenca. Bom dia. Então, aí vocês têm já a localização do Equador no mundo. Para alguns de vocês já é familiar o Equador, fica perto do Brasil, na Sudamérica. Ao norte temos Colômbia e ao sul temos Peru. É um país de 270 mil quilômetros quadrados, que é 30 vezes menor do Brasil. É como o estado de Rio Grande do Sul. Mais ou menos, o estado de Rio Grande do Sul é um pouquinho menor, mas aí vocês têm quatro regiões. Nós temos as Islas Galápagos, que vocês já conhecem bastante bem, que fica a 1000 quilômetros da costa do Pacífico. Temos a costa com as praias, com lindíssimos manglares, e depois temos os Andes, que é na Avenida dos Vulcões. Alguns de vocês han ouvido falar da Avenida dos Vulcões. E depois temos a Amazônia, que é a Amazônia alta do mundo, que vocês depois descem nos rios e chegam no Rio Amazonas, que verdadeiramente atravessa o Brasil. Então, isso assim é nosso lindo país, pequenininho, mas temos todo muito perto em um só lugar. E Cuenca fica ao sul da Avenida dos Vulcões, no meio dos Andes do Equador. Aí vocês podem olhar, e a Cuenca, o nome de Cuenca é Santa Ana dos Rios de Cuenca, e está localizada no Vale Interandino, e dividida por 4 rios: o rio Yanuncai, o rio Machangara, o rio Tarqui e Tomebamba. Isso faz que esta cidade tenha um charme especial. Esta cidade verdadeiramente é uma cidade que tem um ambiente absolutamente colonial, tradicional, com muitas atividades para fazer, atividades de aventura e de natureza. Temos a cidade de Cuenca é a terceira cidade mais importante do Equador. Tem uma população de 500 mil habitantes, 500 mil pessoas que moram na cidade. A altura média da cidade é 2.535 metros acima do nível do mar. É uma cidade que tem um clima templado, com uma temperatura média de 17 graus centígrados, mas tem uma eterna primavera. Acho que você pode sair de manhã com um t-shirt, ter um pequeno suéter para ficar na tarde, mas normalmente o ano inteiro a cidade tem um clima primaveral. Os primeiros assentamentos humanos na cidade foram dos indígenas canhares. Os indígenas canhares moraram na cidade 10.000 anos antes de Cristo, a 1470 depois de Cristo. Então, para que vocês puderem compreender um pouquinho mais da história da cidade, no Equador, os incas ficaram somente 50 anos antes da chegada dos espanhóis. Então, a cidade verdadeiramente é uma cidade canhare que tem uma diferença importante com as cidades que foram conquistadas por os incas com muitos anos de antecipação, como
acontecem no Peru. Temos uma era inca de 1470 a 1528, e nessa era foram construídas alguns dos assentamentos arqueológicos que vocês vão conhecer mais adiante, que tem uma fusão, uma mistura da cultura canhari e da cultura inca. Depois também, com a conquista espanhola de 1538 a 1557, a cidade começou a ter uma arquitetura colonial e depois, até o ano 1820, que começa a República. Assim vocês podem olhar como a cidade era de início, aqui na foto branco e negro, e depois ainda como fica a cidade no dia de hoje. Na era republicana, do século XX, a cidade começou e tem algumas edificações que são da República. A cidade atual é verdadeiramente uma mistura de colonialismo republicano e modernismo, mas eles são muito tradicionais para o modernismo. Eles gostam de fazer as coisas com os materiais próprios da zona, como o mármore, que vocês olham aí, a catedral é um cor rosa, lindíssimo, porque o mármore é um material da zona, que você acha facilmente na zona. Então, assim, eles usam muito para as ruas. Vocês podem olhar que as ruas têm os fios das veredas são cor rosa. Então, a cidade verdadeiramente tem muito, muito charme. Depois, vamos falar dos reconhecimentos, porque os reconhecimentos sempre são importantes para as vendas de turismo. E, verdadeiramente, o reconhecimento mais importante da cidade é o Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco em 1999. Vocês conhecem que há algumas em Sudamérica, o Brasil tem Salvador de Bahia e algumas outras, mas esta cidade aqui tem uma característica muito especial, tradicional, os rios, os materiais da construção, a cultura mesmo das pessoas que moram na cidade, o artesanato. Vocês vão olhar as coisas e por isso que se merece esse reconhecimento. Logo, tem uns outros, como o melhor lugar do mundo para aposentados, por International Living, 4 anos seguidos, 2009, 2010, 2011 e 2013. Isso é muito importante porque a cidade ha desenvolvido alguns lugares para aposentados, especialmente no Norte América e Canadá. Depois tem o reconhecimento da CNN Money USA de 2012 como principal destino para os aposentados. A melhor cidade do futuro com relação custo-benefício da Foreign Direct Investment de 2013 e 2014. O melhor mercado das flores ao ar livre por la National Geographic 2014. Vocês vão olhar o mercado das flores que eles têm, é verdadeiramente maravilhoso. E o melhor destino de aventura por a revista Outside Travel Awards 2014. E Outside é uma revista que verdadeiramente é a líder das atividades de aventura, mais ainda que a National Geographic nos mercados de Estados Unidos e Europa. Esses são os reconhecimentos da cidade que falam por si mesmos do valor de viajar na cidade de Cuenca. Aqui temos um mapa da cidade, porque a área urbana de Cuenca estende-se em uma planície em diferentes níveis, tem diferentes terraços, e isso faz que você pode caminhar, é uma cidade que tem facilmente você chega vocês têm aí que diz, vocês olham que diz Calle Larga aí no centro histórico. Isso aí é o coração da cidade que nós falamos que é imperdível para se visitar. E a Calle Larga, que é a Calle Lunga, verdadeiramente o nome, como dizem por aí, tem um sentido. É Calle Lunga, se chama Calle Larga em espanhol. Então, aí vocês vão encontrar, vamos fazer um zoom in no centro histórico de Cuenca e os arredores de Rio Tomebamba, tem uma grande concentração de atrações. Principalmente, vocês vão começar com
as áreas turísticas, que o centro da cidade, que agora vocês veem em cor rosa, aí fica a Catedral da Imaculada Conceição, e algumas ruas que têm mercados, que têm cafezinhos, que têm negócios locais, todas as igrejas que vocês podem visitar, tem praças, e o ambiente que faz que vocês fiquem como detenidos no tempo. É verdadeiramente um lugar para se relaxar, conhecer, fazer shopping, e depois descem, porque para chegar no barranco, e a la calle larga, que é a calle longa, vocês têm que descer, porque é um terraço diferente. E aí, na calle larga, vocês têm restaurantes, tem toda a parte gastronômica da cidade, tem os chapéus de palha de toquilha, que são aqueles que vocês conhecem como chapéus de Panamá, que não são de Panamá, são do Equador, mas eles têm uma história que mais adiante vou contar para vocês, porque se chamam assim. E depois também tem a área de São Sebastião e os arredores, que tem também muitas coisas para conhecer, porque tudo isso aqui podem vocês fazer caminhando, não? Uma caminhada de um dia, de uma manhã, então vocês vão se relaxar, fazer um pouquinho de exercício e conhecer diretamente a vida da cidade, porque este é um centro histórico verdadeiramente vivo. As pessoas moram aí, as pessoas trabalham aí, as pessoas têm os negócios aí, as pessoas se divertem aí. E as festas tradicionais também acontecem no centro histórico. Aí vocês podem olhar o centro da cidade, como já falei, o lugar onde que as fachadas das casas, as igrejas e as ruas vestem de mármore rosa. Como falei para vocês, isso aqui é uma diferença muito importante nesta cidade, porque é uma cidade colonial e vocês podem pensar que é muito parecida a Quito, mas não é. Não é tanto, porque em Quito vocês vão encontrar que é uma arquitetura que verdadeiramente se funda no vulcânico. Então, é mais gris, e tem mais umas formas republicanas, mas aqui vocês vão ter as varandas, as janelas, e vão olhar que tem um encanto, um charme diferente. Vamos no centro da cidade, vamos falar primeiramente do Parque Caldeirão, que é a praça central da cidade, onde que vocês vão encontrar a catedral. Aí vocês podem se divertir, ver os acontecimentos, as festas tradicionais. Depois tem o Mercado das Flores, que fica a um bloco de distância, só é caminhar um bloco. E o Mercado das Flores, eu vou mostrar para vocês mais adiante, tem todos os tipos de flores dos diferentes climas do Equador. Então, vai encontrar flores amazônicas, flores dos Andes, flores da costa. E depois, também caminhando 2 blocos, vocês vão chegar no Museu das Conceptas, que é verdadeiramente um convento que também é muito interessante para conhecer a parte religiosa da cidade, que ha sido sempre muito importante para o desenvolvimento cultural. Depois tem Santo Domingo, que é uma outra praça, onde que vocês podem conhecer a igreja e fazer uma caminhada, e beber um café, fazer alguma conversa. Depois temos os mercados de artesanias Rotary e também o mercado 9 de outubro, que são lugares onde que vocês podem olhar como que as pessoas moram na cidade, eles compram os ingredientes para a comida, mas também fazem as famosas limpias a los meninos, que é uma tradição do Equador, e no Brasil também tem aquelas limpias que eles fazem para sacar os espantos, nós chamamos assim, mas não é assim uma coisa, que é tradicional para nós equatorianos levar as crianças para ser saudáveis e felizes, então fazem um ritual com ervas e coisas que fazem que a pessoa tenha uma boa energia. E também temos aqui a igreja de Santo Domingo. Vocês podem olhar na rua que vocês têm aquele caminhão, vamos ter o tram no próximo ano seguramente. É a concentração da vida cotidiana de Cuenca, é normalmente no centro histórico. E por isso que é
tão interessante quando você vai a um lugar conhecer as costumes das pessoas, que fazem as pessoas, como vivem as pessoas. E para Cuenca, o assunto religioso foi sempre muito importante, e por isso que tem 8 igrejas muito importantes de arquitetura republicana e colonial também. Depois, as ruas são feitas de paralelepípedos e casas com varandas que transportam para o passado. Vocês aí estão olhando uma casa que é normal, uma casa de uma esquina que normalmente aí tem uma loja de fotos e a gente se move normalmente no centro histórico. Depois tem casas que são feitas para restaurantes, para hotéis boutiques. Vamos ler alguns depois. E a arquitetura religiosa, que é muito importante também. E essa catedral aqui, que não tem acabadas os campanários ainda, mas ela tem as bases, as colunas mais grandes que tem o Equador, porque são muito, muito grandes, muito fortes. Mas ainda não tem as cúpulas, porque eu acho que não vai ter, porque agora já a catedral é assim um ícone da cidade. E aqui vocês podem olhar as tradições, a cultura da cidade, que é a herência patrimonial do Equador. Aqui vocês estão olhando a senhora que vende as flores no mercado. São pessoas verdadeiramente autênticas que fazem isso de gerações atrás. E aqui vocês olham um casal e você pode fazer um momento romântico aí para seus clientes que ele compre uma flor para ela e aí vocês olham todo tipo de flores. E também ter uma explicação dos tipos de flores que temos no Equador. Que especialmente temos as rosas mais vívidas de cor e os talhos mais grandes do mundo no Equador e são de exportação. E essas rosas vocês também podem encontrar aqui no mercado das flores de Cuenca. Em a expressão da arquitetura colonial, como vocês olham aqui, isso aqui é um edifício que é construído totalmente de mármore. Não são que o edifício está envelhecido, é que ele está assim, que são os diferentes colores de mármore e é verdadeiramente uma caminhada muito agradável na noite e também no dia. Depois descemos para o barranco, a calle larga, a rua longa, como eu já falei para vocês. E tem diferentes atividades nas duas margens do rio Tomebamba. Esse rio aqui que vocês olham é o rio Tomebamba, que atravessa a cidade e lhe faz um caráter especial, porque esse aqui é verdadeiramente um lugar para caminhar, para fazer bicicleta, para se encontrar com os amigos, para ir a comer em um restaurante, para comprar os chapéus de palha toquilha. Então, aí vocês vão se misturar com a vida do um outro lado da cidade, do outro lado do rio, que se chama assim, não? Que tem duas lindas atividades, como, por exemplo, lojas, mercados de chapéus. No mundo inteiro, agora, o chapéu do Equador é uma tendência charmosa de moda. E aí você pode encontrar os chapéus de diversas qualidades. Para falar um pouquinho, a qualidade do chapéu de Panamá, ou melhor dito, do Equador, o chapéu é da qualidade do tecido. Se o tecido é maior, que tem maior número de pontadas, mais ou menos como os tapetes árabes que vocês conhecem, é igual com o chapéu do Equador. Vocês têm um chapéu mais fino e mais custoso quando o tecido é mais pequeno. E quando o tecido é maior, então aí a qualidade é menor, mas sempre é um sombreiro de uma qualidade que é essa windbreaker, Climacool e também waterproof. É por isso que os chapéus de Panamá
Se chama assim porque o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, quando o canal estava sendo feito, tinha um chapéu que o Equador regalou para ele. E ele foi a Panamá e as pessoas que trabalhavam no canal, eles ficavam doentes por o calor e por o sol na testa. E por isso foi que o presidente Eisenhower decidiu importar muitos chapéus do Equador para os trabalhadores do canal, para les proteger do calor, da chuva. Então, por isso foi que se chama assim. Mas é original do Equador e sempre vocês vão encontrar os originais no Equador. Depois tem o Passeio 3 de Novembro, onde que vocês podem fazer uma linda caminhada e terminar no Parque da Madre, que tem aí um planetário para conhecer algumas coisas científicas, e finalmente chegar no Ponte Quebrado, ou el Puente Roto em espanhol, que é um lugar que vocês podem encontrar diversas expressões de arte e algumas reuniões culturais aí no centro do Ponte Roto. Aqui vocês estão olhando o passeio de barranco, com áreas verdes, pedestres e ciclovia junto ao rio. Depois vão poder olhar também o Puente Roto, o Ponte Quebrado, construído em 1840 e destruído em 1950. Isso faz um pouco de risa, porque um ponte que com a força do rio foi roto. Então, eles protegeram a parte que ainda fica em Cuenca para fazer como um ícone da cidade e recordar a força do rio, que pode ser muito forte em algumas temporadas do ano. Aí vocês têm praças, finalmente, a Praça da Religião, onde que vocês se misturam algumas tradições, e aí vocês podem olhar isso aqui, como se chama isso aí? Cruz del Vado. A Cruz del Vado. A Cruz del Vado, que é um lugar onde que você também pode descer do terraço do centro histórico ao terraço do barranco. Assim vocês podem olhar que há uma mistura de três coisas muito diferentes. A religião, por a cruz que se encontra aqui, as tradições que são representadas na parte da frente da foto, e também as praças que são típicas da cidade de Cuenca. Obrigada, Rodrigo. Então, depois também vocês podem encontrar as lojas, as lojinhas, os museus, o artesanato e os mercados, como já falei para vocês também. Temos notáveis exemplos de arquitetura colonial na Caixa Larga, na Rua Longa. Mas se vocês estão em Cuenca, tem que perguntar por la Caixa Larga, em espanhol. Luego tem também San Sebastián e arredores, uma vida tranquila de um bairro tradicional ao limite oeste do centro histórico de Cuenca. Aí vocês podem olhar onde que fica o bairro que vocês podem, tudo isso que estamos aqui conversando, tudo isso vocês podem fazer caminhando de um lado para um outro. E também eu sei que as pessoas, especialmente no Brasil, elas gostam de fazer coisas, se movimentar caminhando, fazer também atividades de aventura e fazer coisas que tem muito de cultura. E isso aqui é muito diferente do que vocês têm em seu país, porque são todas cultura andina, não? Então, aí você tem a igreja de São Sebastião, como vocês têm, a Praça de São Sebastião, o Museu do Arte Moderno. Vamos ver onde que fica uma casa tradicional, mas você pode olhar o arte moderno aí, a Praça de Ulotorongo, onde que a gente tem possibilidade de se juntar para fazer atividades. Com sempre exposições de arte, informação ao ar livre. Cuenca é uma cidade que verdadeiramente se distingue por ser muito, muito cultural. Eles têm muitas atividades no ano de cultura, de pintura, de escultura, de apresentações de teatro. É uma cidade que, por seu isolamento nos anos, por ficar entre montanhas e ao sul do Equador,
tem um caráter especial. Ainda as pessoas em Cuenca têm um sotaque muito especial. Quando falam espanhol, nós chamamos esse sotaque canto. É um canto que eles têm muito especial quando falam espanhol. Vocês vão notar quando visitem Cuenca isso aí. Museu de Arte Moderno, que fica em uma casa tradicional. E logo tem espaços públicos com muita qualidade de vida. A gente faz yoga, faz bailoterapia. Gente de Cuenca gosta de ficar fora das casas muito. Então, vocês vão se encontrar com atividades que a gente da cidade faz e vocês podem se juntar para fazer um pouquinho de yoga, um pouquinho de bailoterapia, alguma outra atividade especial. Tem umas outras áreas da cidade que ficam aos redores, que são Turi, os chapéus de palha Toquilla é uma fábrica muito especial, Pumapungo e o Parque Amaro. Vamos falar um pouquinho deles. Então, você aí tem o centro, o Mirador de Turi. Vocês do Mirador de Turi podem olhar a cidade inteira para ter uma ideia do que a cidade, como a cidade se olha completamente. Depois tem também as fábricas de chapéus aí, onde que diz sombreros, ele tem uma fábrica de Homero Ortega, que é eles têm os sombreros os chapéus mais finos da cidade, e nessa aí também tem um museu, e você pode olhar como se faz e como é o tecido do chapéu de Equador. E aí, Pumapungo, também, que é muito interessante para visitar, e o Parque Amaro, que é um lugar muito especial, onde que eles resgatam as espécies animais que foram vendidas a pessoas. Eles resgatam esses animais e eles cuidam e depois eles tentam de levar nos lugares que eles moram em liberdade. Aqui você tem uma foto de o que se olha de Turi, que é um lugar perfeito para admirar a topografia e localizar as áreas visitadas. Então, vocês aí têm um mapa e podem dizer, o norte, o centro fica aqui, dar-se uma ideia do que a cidade oferece e o que a cidade é. Eu particularmente gosto muito deste sítio porque a gente, quando vai fazer a visita com os passageiros, é fácil de localizar as áreas que as pessoas já visitaram. Isso é muito importante, assim as pessoas vão ter uma sensação de ubicação onde se encontram. E aqui vocês têm a fábrica dos chapéus de palha Toquilla do Equador. Aí vocês têm a coleção Oleonides Equador, que também podem encontrar aí. Tudo que você precisa é um chapéu de palha Toquilla, um chapéu Panamá, que não é Panamá, mas é um chapéu equatoriano. Sim, tudo que você precisa é um chapéu de Equador. E depois também Pumapungo, que é um lugar, Todos Santos, que são vestígios do passado de Cuenca. Como já falei, assim, vocês olham aí que aquelas pedras são redondas, e é porque isso é uma característica da cultura dos Cañaris. Vocês seguramente conhecem que as pedras dos Incas são uns blocos quadrados que verdadeiramente são perfeitamente feitos e que se juntam um com o outro de uma forma sem nenhum tipo de amalgama para se juntar. Nos Cañaris, essas que vocês olham aí, é uma mistura Cañari-Inca. E aqui vocês têm nosso Tigrilho. Aqui é o Bioparque Amaro, é onde a gente pode ter um pouquinho mais de conhecimento e aprender a respeitar a diversidade. Este sítio se encontra somente a 10 quilômetros da cidade de Cuenca. Se é uma oportunidade, se vocês têm crianças e vêm no Equador com suas crianças, verdadeiramente é um lugar para visitar e conhecer esses animais aqui que estão em um estado ótimo, porque são muito cuidados. Depois tem muita cultura, como já falei, vocês têm cultura colonial, republicana, moderna, pós-moderna. Eles têm mais de 9 museus que são um lugar de arte, arqueologia, história, tradição, e muito mais. E também nas ruas, não? Nas ruas, a arte e a cultura de Cuenca não se encontram somente nos museus, mas também nas ruas,
onde se pode ver as expressões de arte, de fantasia, e sobretudo a imaginação das pessoas que moram nesta cidade. Eu adoro o arte da rua porque é a expressão da modernidade e da vida da cidade. Em Cuenca vocês vão encontrar isso, é muito bem feito. Em São Paulo também se olha muito este tipo de cultura, assim que aqueles que moram em São Paulo já sabem que em Cuenca também tem aquele arte da rua que é muito lindo para se apreciar. Depois tem parques e praças, mais de 17 parques, praças e locais ao ar livre para desfrutar desta cidade que verdadeiramente é mágica. É uma cidade que se detuvo no tempo. E para fazer compras, o shopping, que todos gostamos de fazer compras no shopping, eu acho que sempre é parte da experiência, não? Mais de 3 shoppings, especialmente, Cuenca tem uma grande variedade de galerias e lojas que incluem chapéus, cerâmica e artesanato local. A cerâmica também é um artesanato muito desenvolvido na cidade de Cuenca de muitos anos atrás. Vocês podem olhar aí que tem alguma cerâmica para vasilha e também tem arte que se pode comprar para adornar a casa, não? E tem também 3 shoppings, tem uma grande variedade. Aquele shopping, se quer comprar alguma coisa que você esqueceu de levar para fazer trekking ou para alguma coisa, pode ser também. E as tradições, as festivais e celebrações tradicionais em Cuenca ainda são um must, porque nesta cidade o ano inteiro tem as festas de Páscoa, as festas de Navidade, as festas de Ano Novo e especialmente o Carnaval, o Carnaval que é em fevereiro, como vocês já conhecem, o Passe del Niño, que é o dia 24 de dezembro, que é uma loucura de desfile, assim, você olha essa menina aqui toda disfarçada, porque há todas estas ofrendas que se levam ao Niño Jesus para um desfile que são de 5 horas. É um dos eventos mais importantes da cidade. Semana Santa, que vocês já sabem que é abril, março, depende, e os Santos Inocentes, também, que é em janeiro, não? Sim. Logo, vocês também têm a vida noturna dos bares, das discotecas. Então, aí também tem a parte moderna, não? A gente em Cuenca, eles gostam muito das motocicletas, de andar em motocicleta, gostam muito, eles têm muitas rutas para fazer e também acostumam a ir nos bares na motocicleta também. Aí vocês olham que tem uma boêmia, opções de música ao vivo, bares, clubes. E também na cidade tem 2 eventos muito importantes no ano, a Bienal Ibero-Americana de Arquitetura Acadêmica, que é um evento que junta a gente de toda a Iberoamérica com seus projetos de arte e arquitetura. E se fazem uns prêmios conhecidos no mundo inteiro. E depois o Festival da Orquídea de Cuenca, que normalmente em novembro é o Festival de Cine, que vem pessoas de toda a Latinoamérica para esse prêmio aqui. Depois, obviamente, a arqueologia, que há mais de 10 sítios arqueológicos que mostram a cultura cañari, seus antepassados e seus descendentes, e também a aventura. Eu já falei muito de arqueologia, mas agora quero falar um pouquinho da aventura, porque verdadeiramente a área de Cuenca e os arredores é o melhor destino de aventura pela revista Outside Travel Awards em 2014, com opções de caminhada, ciclismo de montanha, escaladas e boulder, entre outros. Aí vocês estão olhando a parte baixa do Parque Nacional El Cajas, que tem uma extensão de... Muito grande. Muito grande, sim. E também que aí vocês podem também fazer alguns congressos e convenções de espaços tradicionais e espaços estruturados modernos e juntar com as atividades de aventura. Porque vocês conhecem que os congressos, as convenções, a gente gosta de sair nas horas livres e em Cuenca as coisas de aventura, de lazer são muito perto da cidade. E tem uma infraestrutura e serviços
que essa é uma diferença. Na cidade de Cuenca tem a maior concentração de hotéis de charme, hotéis boutique, que tem uma ampla gama de estilo colonial. Aí vocês já olharam um anterior, e agora podem olhar esse aqui. Não vamos dizer os nomes, mas tem uma gama enorme. E o lindo de ficar na cidade de Cuenca é ficar nestes hotéis que são de charme, de encanto, que vão fazer parte da experiência. Aí vocês olham um outro. E a gastronomia que verdadeiramente deixa com fome a todos, né? Aí vocês, especialmente, eles têm isso aqui que é feito de milho, se chama motepillo, que é feito de milho com uma mistura com algumas ervas, com ovo e alguns secretos do chefe, que não posso, agora não posso dizer porque eu não lo sou, porque eu faço normalmente como a minha mamá, como a minha madre lo faz, mas a gastronomia na cidade de Cuenca é importantíssima porque a ser uma cidade que foi um pouquinho mais longe das cidades de Guayaquil e Quito, eles têm uma gastronomia local muito rica, diferente a outras cidades do país também. Depois temos um aeroporto, que é um aeroporto nacional doméstico com excelentes instalações e conexões. Ele não é um aeroporto internacional, vocês têm que fazer conexões com Quito ou Guayaquil para sair nos aeroportos internacionais de Quito ou Guayaquil, mas os voos para Guayaquil são só 25 minutos de voo, você já despega e tem que aposentar de novo, não? E para Quito, que são 45 minutos de voo, que é nada. Em Equador, os voos mais longes são aqueles a Galápagos, que têm uma duração de 1 hora e 45 minutos. Mas os outros voos, especialmente da cidade de Cuenca, neste caso, são para Guayaquil 25 minutos e para Quito 40, 45 minutos. Tem 7 voos para Quito e 3 voos diários para Guayaquil. Então, é muito bem conectada. Uma coisa muito interessante aqui, Verônica, é que uno se pode fazer mais tempo no check-in que no voo de Cuenca a Guayaquil. Sim. É muito interessante isso. Resulta assim, não? Mas é super importante saber que os voos aqui são cômodos, não tem que ficar muito em traslados, não tem que ficar muito em voos, então pode aproveitar mais o tempo da viagem, não? E depois tem o transporte na cidade, que pode fazer a pé, como já falamos, que é muito lindo, é muito melhor de conhecer uma cidade a pé. Eu adoro conhecer uma cidade a pé, porque você verdadeiramente está em contato, não? E depois tem o táxi, o aluguel de automóveis, transporte turístico, projeto, e esse aqui que é um projeto de trama em construção para o que começará a operação em 2016. É muito fácil o transporte na cidade de Cuenca. Tem também os autocarros panorâmicos. Esse aqui é um das excursões panorâmicas de ônibus de turismo de 2 andares. Ele tem 2 companhias e eu sempre recomendo fazer um desses assim para começar e se ubicar na cidade. É muito bem, tem um guia e você conhece onde que você está. Se para você obter mais informações, pode visitar a nossa guia de serviços em nosso site www.allunidesequador.travel/trade. E esse aí que vocês têm na pantalla é nosso diretório, onde que vocês também podem encontrar todos os serviços que precisam de linhas aéreas, hotéis, restaurantes, cruzeiros, transporte, receptivos, turismo receptivo, agentes de viagem. E nos arredores de Cuenca, vamos entrar agora, porque é verdadeiramente que tem atividades muito importantes. Os arredores de Cuenca ficam muito perto. Agora vamos falar de banhos, que é um lugar para se relaxar. Banhos, temos spas verdadeiramente espetaculares, e ele fica unicamente a 10 quilômetros ou 18 minutos de carro. E vocês podem curtir e se relaxar em uma dessas piscinas aqui para melhorar também a saúde. Depois de uma caminhada no centro histórico, um spa vai super bem. E depois também temos Gualaceo e Chordelé, que são
arte e tradição a 41 quilômetros ou 45 minutos de carro. Esse aqui é um pueblo lindíssimo, verdadeiramente, que ficou no tempo aí, ficou para sempre aí. E esse aqui é um lugar onde que os artesanatos, as joias feitas de filigrana, de prata, o ouro, são verdadeiramente de loucos. Vocês vão olhar aí, isso aqui é uma técnica muito difícil, é uma técnica que já quase não pode encontrar e vai encontrar em Gualaceo e Chordelec. Então, são verdadeiramente joias desenhadas localmente, que é uma especialidade tradicional de centos de anos neste lugar. Depois também tem Ingapirca, que é o sítio arqueológico a 69 quilômetros ou 1 hora de carro. Ingapirca fica perto também e é a ruína inca Cañari mais importante que tem Equador. A maior evidência arqueológica das culturas Cañari e Inca. Como já falei para vocês, aqui vocês vão olhar perfeitamente como que as duas culturas fizeram a mistura e para nós também é muito importante como equatorianos, porque os Cañaris foram aqueles indígenas que não deixaram atravessar aos incas por 30 anos na fronteira. Então, eles eram muito valientes, muito bravos. Então, aí também há uma história interessante para conhecer. Nos arredores de Cuenca também tem uma natureza única, que é o Parque Nacional El Cajas, que é um santuário natural a 20 quilômetros a 30 minutos de carro. É nada. Vocês ficam no paraíso. É que isso aqui é um páramo. O páramo é verdadeiramente uma riqueza aquífera que não tem comparação. Tem 235 lagos de origem glacial, e esse aqui é um Parque Nacional Reserva Mundial da Biosfera, declarado por a Unesco o ano passado, em 2013. Então, vocês já podem se imaginar da paisagem, das caminhadas, das coisas que vocês podem fazer neste parque. Depois temos também Cojitambo, que é um sítio arqueológico e parede de escalada. Eu acho que no Brasil vocês têm muitas atividades. O brasileiro gosta muito de fazer atividades de aventura, de escalada, de bicicleta, de caminhadas, de trekking. E aqui vocês podem olhar que este lugar tem mais de 70 rotas de escalada em rocha para uma aventura extrema. Aí vocês olham o cara que está subindo e verdadeiramente é um lugar único. Depois, aqui vamos fazer um pequeno exemplo do que podemos fazer em 3 dias na cidade, aunque vocês acham que já se deram conta de que em Cuenca se podem fazer muitas mais coisas. Mas aqui vocês têm um dia que pode fazer caminhada ao centro, ou barranco, e depois terminar o dia em spa, em banhos. Depois, no segundo dia, começar com uma vista geral de Turi, e depois sair para Gualaceo e Chordelec para conhecer esse pueblo, aí, fazer um pouco de shopping de joias únicas. E no dia 3, fazer Ingapirca e o Parque Nacional El Cajas. Um dia cheio de arqueologia ou de natureza. De Cuenca você pode chegar a alguns outros destinos no Equador. Então, o primeiro é Quito, que já falamos, você voa de Quito e vice-versa em 45 minutos. Depois temos Guayaquil, que você pode voar, pero eu recomendo mais fazer a estrada de carro, porque vocês vão poder passar por atravessar o Parque Nacional El Cajas, fazer uma visita e depois chegar em 3 horas à cidade de Guayaquil. É subir de 2.500 metros a nível do mar a 4.100 a nível do mar em o Parque Nacional El Cajas e depois descer e conhecer toda a costa do Equador, chegando a Guayaquil a 5 metros sobre o nível do mar. Verdadeiramente em 4 horas, isso aqui é uma viagem que eu recomendo especialmente. E depois também vocês podem viajar nas Galápagos fazendo conexão na cidade de Guayaquil ou de Quito. Não se pode voar diretamente de Cuenca para as Galápagos. Tem que fazer um stopover em Guayaquil ou ficar em Quito e depois pegar o avião para Galápagos.
Depois também você pode ir para Loja e Vilcabamba, que são duas cidades muito charmosas no sul, isso tem que fazer de carro. Ou também ir para a Amazônia, mas aí também tem que fazer conexão em Quito, assim que se vai ir de avião, normalmente. Como são as faixas de preço para uma visita a Cuenca? Verdadeiramente que Cuenca tem para um dia inteiro, uma faixa de preços que pode variar de 5 por pessoa. Aqui o preço do ônibus de turismo de 2 andares, ou 29 em um tour compartilhado. As tarifas entre 50 e 150 em tour privado, dependendo do tipo do transporte, guia, almoço, entrada para museus e locais de visita. Isso aí, vocês sabem que os preços podem ser, depende do operador, mas é uma cidade que tem preços muito racionais e que pode ser também visitada sem guia para aquelas coisas que falamos que pode se caminhar no centro histórico. Por exemplo, nós recomendamos para o Parque Nacional El Cajas e para o Cojitambo e aquelas visitas que são fora da cidade, sempre fazê-las com guiança. Por que vender Cuenca? Bom, já falamos de muitas coisas, mas vamos fazer um resumo aqui. Obviamente que é uma cidade patrimônio cultural da humanidade, desde 1999. É uma cidade com uma atmosfera amigável, tradicional, com uma arquitetura única e serviços e facilidades de uma cidade grande, sabe? Aquela cidade charmosa de 500 mil de pessoas com muitos serviços, internet, Wi-Fi, todos os serviços, saúde, seguridade, muito segura. Isso aqui tenho que dizer porque verdadeiramente Cuenca é uma cidade muito segura. Tem muita variedade de artesanato, cerâmica, textiles, os chapéus de palha toquilha, todos estes de alta qualidade. Aí vocês olham, isso aqui é uma vitrina da loja do Homero Ortega. Aí vocês olham os chapéus de Panamá mais finos do mundo. Aí vocês têm a coleção dos melhores chapéus de palha toquilha do mundo. E logo uma grande variedade de natureza, uma aventura na área circundante, a poucos minutos. Vocês já olharam que fica entre 18 e 30 minutos, 45 minutos, e um fácil acesso a outros destinos turísticos no Equador. Também muito perto, porque os minutos que vocês precisam para viajar de uma cidade a outra, verdadeiramente, são nada, não? Comparado com outros destinos. Nós também queremos lhes convidar a olhar os 4 webinars especialistas em Equador, que nós já fizemos 4, um que foi de trem cruzeiro, experto em Quito, experto em Guayaquil, e agora experto em Cuenca. Todos eles estão para vocês poder olhar novamente, tem como se descargar os webinars para fazer capacitações em suas empresas também, em suas agências. Tudo isso no nosso site que vocês olham aí, www.allunidesequador.travel/trade. Agora vamos fazer uma encuesta do que vocês pensam deste webinar aqui. Vamos lhes agradecer se fazer contestar aquelas perguntas que vocês vão olhar no seu computador. Aí vocês já têm. Vamos ter uns 2 minutos para ter suas respostas, que nós consideramos muito importantes. Se vocês olham aí, obrigado por suas respostas. Verdadeiramente consideramos que é muito importante para nós melhorar sempre que podamos as coisas que vocês precisam saber para se desenvolver. Obrigado, vamos fechar. Vamos deixar 15 segundos mais para algumas pessoas que ainda não fizeram a resposta. Já?
E vamos fechar para começar com as perguntas que vocês têm, que quiseram saber algumas coisas específicas. Estamos aqui, Rodrigo e eu, para lhes contestar, responder as perguntas que vocês podem escrever em seu... Sim, há uma pergunta. A pergunta fala de Guayaquil, mas entendo que seja de Cuenca, certo? É certo. Certo, é um pequeno erro que dizia Guayaquil, mas é certo, é de Cuenca. Obrigado também. Vocês têm uma outra pergunta? Qualquer coisa que vocês precisem, também podem nos escrever na página web, tem um webmail aí, e pode nos escrever no webmail também depois para qualquer consulta. Os hotéis são São ligados grandes às grandes operadoras. Não. Os hotéis são, especialmente no caso de Cuenca, os hotéis são independentes. São independentes, você pode fazer a reserva diretamente ou através também de um operador turístico, em caso que você prefira. Se consigo, por exemplo, montar um pacote. Dice, aqui temos uma pergunta que diz, consigo, por exemplo, montar um pacote reservando os hotéis a partir das operadoras nacionais do Brasil? Sim, também, você pode. Tem algumas operadoras maioristas no Brasil que trabalham em Equador e tem alguns preços de hotéis boutique na cidade de Cuenca, em todo o Equador. E também você pode fazer diretamente, mas acho que normalmente depende de vocês, depende das agências, depende que vocês têm, com quem você trabalha. Mas em Brasil você vai encontrar que tem possibilidades de fazer pacotes com maioristas também. Há muitos anos não havia muita informação, não havia muita oferta do Equador no mercado brasileiro, mas agora é mais fácil. Subir um pouquinho. Obrigada. Algumas pessoas estamos muito contentes também dos comentários. Nós sempre queremos melhorar, não? Que vocês tenham muito mais informação. Tem alguma fazenda de cacau próxima a Cuenca ou Guayaquil? Sim, tem. Se tem uma fazenda, não me lembro agora o nome, mas você pode nos escrever. É uma fazenda que se encontra na via entre Cuenca e Guayaquil. Para ir aí, precisa mais ou menos de 2 horas de Cuenca e mais ou menos uma hora e meia de Guayaquil. Mas não me lembro o nome da hacienda. Mas você pode nos escrever e assim a gente pode enviar a informação precisa. Tem alguma outra? É interessante fazer o passeio de trem saindo de Quito até Cuenca, haciendo cañas. Para você fazer o passeio de trem, o passeio de trem chega a Alausí. Em Alausí você tem que pegar um carro ou um carro para descer a Cuenca, porque o trem não desce a Cuenca ainda não. Então você terá que fazer os 3 primeiros dias de trem e depois pegar um carro para descer a Cuenca de Alausí. E tem também a possibilidade de fazer a Fazenda das Cañas, mas essa fazenda aí é na rua de Cuenca para Guayaquil. Então, aí você pode fazer Quito, Riobamba, Alausí,
de trem. E depois fazer Cuenca de carro e fazer Cuenca, Guayaquil, atravessando a Fazenda das Canhas no outro dia. São uns 5 dias, uns 5, 6 dias que precisa para fazer todo esse itinerário. Você pode fazer uma combinação de trem e de carro. Assim, parte do circuito se fazem como o trem e outras partes como o carro. Aqui temos uma pergunta que diz: quantos shopping tem Cuenca? Cuenca tem 3 shoppings, mas Cuenca é uma cidade que todas as lojas ficam também nas ruas. Não é só que você tem lojas nos shoppings. Você pode, no centro histórico e na Avenida Ordóñez Lasso e em uns outros lugares, você também pode ter lojas com muita qualidade. E o artesanato, verdadeiramente, é melhor de fazer nos mercados, no centro histórico, na Via Longa, em todos esses lugares que você vai encontrar o artesanato que verdadeiramente é uma qualidade superior que em qualquer outro lugar. Visita ao Parque Nacional Cajas pode ser feito com senhoras maiores de 70 anos, não tem problema de altitude. Normalmente, quando uno faz uma visita del Cajas, já passou 1 ou 2 dias a Cuenca, e possivelmente também a Quito. Assim, a gente já está um pouquinho mais acostumada à altitude e não tem problema. Eu já fiz muitas visitas com passageiros de 70 anos e mais ao Cajas, mas o que a gente aconselha de passar primeiramente uns dias a Quito e a Cuenca antes de visitar o parque. Depois temos uma pergunta que diz: qual é a bebida típica de Cuenca? Eu vou falar disso, porque minha mãe é de Cuenca, então vou falar eu. O chumir. O chumir é uma aguardiente que se faz de canha, como parecida à cachaça brasileira ou ao aguardentico colombiano, mas isso aqui é chumir, que é feito também de canha de açúcar, e você pode encontrar em qualquer lugar no Equador. Mas isso aí em Cuenca, que meus tios e minha mãe lo chamava draquecitos. Los draquecitos. Sim. Isso aí é a bebida típica. Alguma outra pergunta? Alguma pergunta? Nós ficamos muito felizes de que vocês nos acompanharam o dia de hoje e vamos lhes informar assim mesmo por as redes sociais e nosso web dos próximos webinars que serão feitos no ano 2015. Obrigada com vocês, um lindo ano 2015. Vocês vão receber no final a avaliação com 5 perguntas para poder ganhar o certificado de BN Expert em Cuenca. Agora vão sair as perguntas e depois também para aqueles que não alcançaram vão receber amanhã vão receber um mail onde que é um link que vocês podem contestar a avaliação para se certificar como BN Expert. Obrigada por tudo. Aqui estamos, o equipe para vocês. Um lindo 2015. Bendições. Hasta la vista. Tchau. Tchau.